terceiro é o déficit democrático. Vejam, presidentes que ingressam pelo caminho do voto, mas depois querem se perpetuar no poder. Quer dizer, aí não pode. Eu entro pelo voto, mas eu quero ficar. Donald Trump, por exemplo, a maior potência do mundo democrática, se existe um símbolo de democracia, de liberdade, são os Estados Unidos. O que o Donald Trump fez quando ele viu que perdeu a eleição? Ele pediu para os seus manifestantes invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. Aquilo ali foi terrível, foi uma mancha na história dos Estados Unidos e que demonstra como a nossa democracia está sendo abalada. Myanmar, a ex-Birmânia, foi democratizada em 2011 e agora, em fevereiro de 2021, nós tivemos um golpe militar. Nunca se viu tanta tristeza lá. Vladimir Putin na Rússia está lá desde 2000 no poder. E agora fez uma alteração na Câmara, ele vai poder ficar até 2036. Ele vai bater o recorde do próprio Stalin. O ditador Stalin, da União Soviética, ficou 31 anos no poder até a sua morte, em 1953. Se o Putin ficar até 2036, ele vai bater o recorde. Então são pessoas que entram pelo caminho do voto, mas depois começam a se achar como se fossem os donos do país e não querem mais sair. A Venezuela de Hugo Chávez, a mesma coisa. Em 2009, emplacou lá uma emenda constitucional e disse que fala da possibilidade de uma reeleição ilimitada. E aí Chávez ficou no poder até 2013 porque morreu. E aí veio o Nicolás Maduro, está lá até hoje. Então, seja de direita ou seja de esquerda, e eu trouxe exemplos da direita e da esquerda, para mostrar que é um perigo quando a democracia está vulnerada. Porque a democracia, com todos os seus problemas, já dizia Winston Churchill, a democracia é o pior sistema depois de todos os outros. Ou seja, com todos os problemas, a democracia é o que melhor nós temos. Por quê? Porque ela permite, se o presidente vai bem, ele vai se reeleger. Veja aquela foto ali embaixo. Alguns seguidores do Bolsonaro, eles estão pedindo intervenção militar. É mais ou menos pedir para que alguém me prenda. É uma coisa meio masoquista, meio sádica. Se o Bolsonaro tiver aprovação, ele que se reeleja nas urnas no voto democrático. Ponto. Mas não há que se falar em intervenção militar, onde eu fecho o Congresso, fecho o Judiciário, ponho o Exército na rua e ninguém pode falar mais nada. Quer dizer, isso foi conquistado ao longo da história. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Se a pessoa foi bacana, vai ser reeleita. Se não foi, meu amigo, tem outro que vai chegar aí. Então, a situação do Brasil hoje ela está muito polarizada ideologicamente. Há uma crise de poderes, executivo, supremo, comemoração de ditadura militar, fake news. Quer dizer, antes tinha muita coisa da esquerda, quando o PT estava no poder, ficou 13, 14 anos, e hoje a gente vê muita manifestação da ultradireita também. E esses excessos não são bons para a democracia, seja da direita ou da esquerda. Tanto que o Brasil adota o sistema Checks and Balance System, ou seja, é um sistema de pesos e contrapesos, que vem lá de Montesquieu, na época da Revolução Francesa, que fala da separação dos poderes. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e expliquei para ela. Ela falou assim, mas não é o executivo que manda? Ela falou para mim. Eu falei, mãe, o Estado tem 3 braços. Tem o executivo, que é o gestor, mas nós temos um legislativo que edita leis e temos um judiciário que julga e coíbe os abusos. O Estado não é só o executivo. O Estado é a soma de 3 poderes. É exatamente o que diz esse princípio. O princípio que esses poderes são autônomos, independentes e deveriam ser harmoniosos, evitando assim a tirania da norma, a tirania do administrador e do julgador. É o que diz lá Montesquieu, há abuso de poder, sim, mas há abuso também na correção do poder. Ele era um político iluminista, mas não é porque abuso, às vezes, pontuais na correção do poder, que nós não temos que lutar por esse sistema. A eleição tem que ser democrática, e aqui eu trago ainda mais um ponto, as agências reguladoras. Eu acho que o Brasil adota um sistema capitalista, e eu sou favorável ao capitalismo, mas um capitalismo temperado, com agências reguladoras. O que são essas agências reguladoras? Elas regulam áreas estratégicas da economia. Então, por exemplo, se eu quero privatizar transporte, eletricidade, aviação, petróleo, eu tenho que criar essas agências reguladoras. Agência Nacional do Transporte, Agência Nacional de Saúde,
Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Telefonia, são essas agências que regulam e fiscalizam os excessos. Vocês imaginem se nós não tivéssemos as agências regulatórias. O Brasil até permite a livre iniciativa, o lucro dessas empresas, porque no Brasil existe democracia, existe capitalismo. Isso é saudável. Mas existe também as agências regulatórias, né, que o próprio nome diz, regula essas atividades. E ainda a importância dos organismos internacionais, né? A ONU, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OMC, Organização Mundial do Comércio, FMI, Organização Mundial de Saúde, UNICEF, né, que são justamente esses tratados. É um momento que os países, seus representantes se reúnem e de uma forma calma, serena, colocam regras de ética, regras mínimas de existência digna. Então, esses tratados nada mais são do que acordos que os próprios representantes fazem e elegem na sua maioria. Isso é saudável, isso é para evitar os abusos. O quarto problema... I think that the greatest moral challenge we face today is to try to do something to alleviate the enormous gap between rich and poor. I think that's the overriding moral challenge. If I could add a second moral challenge, and it's connected, it would be to realize the promise of democracy and democratic life as something more than just voting. Elections are important. But really to deepen democracy in our society so that it really is an occasion for and an instrument of civic education. Democracy at its best cultivates the character of its citizens. It teaches us to care about the fate of those other than ourselves, to participate in a common life, to take responsibility for our fellow citizens. So in some ways, these two moral challenges are connected, because I think as democracy deepens, as it becomes a civic project, not just a way of registering our preferences on Election Day, it will force us to think about and to address the vast disparities in income and wealth, in power and opportunities that continue to describe so much of our world and our public lives.